Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Antes que alguém se incomode também, porque eu já vi alguns irmãos, em relação à luz, ela apagada fica melhor na filmagem. Quando a gente coloca a luz aqui, fica a sombra na minha face. Não que isso seja alguma coisa, mas é por causa disso. Mas não me atrapalha aqui não, tá pegando essa luz bem firme aqui. Acharam? João 21. Iremos ler a partir do versículo 1 até o versículo 14. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam diante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes. Havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Amém. Até aqui, meus irmãos. Mesmo sem ver Cristo ressuscitado, mesmo sem reconhecer, Cristo ressuscitado está conosco, assim como se manifestou aos discípulos. Mesmo sem reconhecer, mesmo sem ver, ele foi ao encontro e se manifestou, se fez presente.
Vimos na semana passada que Jesus ressuscitado vem ao nosso encontro. Nós meditamos no capítulo 20, no verso 19 até o verso 29. E ele vem ao nosso encontro, não apenas veio, mas vem ao nosso encontro, porque não há limite para o Cristo ressuscitado. Ele vem, assim como veio para os discípulos, para renovar a fé. Meditamos que ele veio para trazer aos discípulos paz. Paz por meio de nosso contato com as suas feridas de amor, feridas cicatrizadas. Paz por meio do seu anúncio de vitória sobre a morte. Os discípulos se alegraram ao verem Jesus, ao reconhecerem Jesus. Jesus, nesse encontro, envia os discípulos por uma missão, renova o chamado aos discípulos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E Jesus sopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Para quê? Para que os discípulos pudessem testemunhar o amor de Cristo, o perdão de Cristo. Ele sopra sobre ele o Espírito Santo e diz: a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. E para isso, ele sopra o Espírito Santo. Nisso está a autoridade dos discípulos em testemunhar a ressurreição de Cristo, por meio da anunciação, por meio da confissão de que há perdão dos pecados em Cristo Jesus. Foi isso que vimos na semana passada. E hoje, já estamos na terceira aparição de Jesus aos discípulos, que acontece aqui junto ao mar de Tiberíades. Já passamos o domingo da Páscoa, o segundo domingo, estamos aqui nesse terceiro encontro. Essa narrativa faz uma referência muito clara ao primeiro chamado que Jesus fez aos seus discípulos, principalmente na narrativa de Lucas, capítulo 5, onde Jesus vai ao encontro com os seus discípulos. Primeiro encontra os seus discípulos pescando. Os discípulos passam a noite inteira pescando naquele encontro e não pescam nada. Jesus vai ao encontro deles, traz uma palavra de ordem diante da sua palavra, dizendo: vamos para águas mais profundas e lance a rede lá. E eles obedecem Jesus, e acontece aquele milagre que nós conhecemos como a pesca milagrosa. E depois eles não conseguem arrastar as redes por causa da quantidade de peixes. E depois Pedro diz: afaste de mim, Senhor, eu sou um pecador. E Jesus vai ao encontro de Pedro, não apenas de Pedro, mas também de André e João, e diz: não, eu tenho para vocês uma missão. Fazer de vocês pescadores de homens, pescadores de gente. Essa é a vocação, o chamado inicial de Jesus aos discípulos. Jesus chama os discípulos a serem pescadores de homens, logo no início do seu ministério. E aqui em João nós temos Jesus ressuscitado, renovando os discípulos nesse chamado. João aqui está chamando a nossa atenção para algo muito importante. Assim como a primeira chamada que Jesus fez aos seus discípulos, a vocação de serem pescadores de gente, aqui nós temos, depois da Páscoa do Senhor, a verdadeira organização dos discípulos em sua missão. Agora, eles precisam ir a águas profundas do mundo, a fim de resgatar vidas para Cristo, porque deles, do próprio Cristo, recebeu essa autoridade de pescar pessoas, de ir para esse mar chamado mundo e lançar as redes pelo poder da palavra de Cristo e experimentar o milagre de unir pessoas em torno de Cristo. Há esse renovo no chamado.
Como eu já falei na semana passada e retrasada, ressurreição fala de renovo. Renovo em nosso chamado básico. Diz o texto, se concentrando aí a partir do verso 2, diz que haviam 7 dos discípulos, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galileia, estavam os filhos de Zebedeus, que eram 2, Tiago e João, e mais 2 de seus discípulos. Verso 3 diz que eles foram pescar e naquela noite não pescaram nada. Preste atenção, a cena se repete. Não pescaram nada. Eles foram. Esses são nossos fracassos humanos, ou representação dos nossos fracassos, de nossa condição sem Cristo, quando a nossa vida não está respaldada na palavra dele, na orientação dele. É um trabalho vão, vazio, de rede vazia. É assim que é a nossa vida fora da perspectiva da graça, quando ela não é respaldada pela graça de Deus. Uma vida cansativa, não porque nos falta esforço, mas porque não há fruto no trabalho. Mas, diz o verso 4, que clareando o dia, estava já Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Quantas vezes nós não conseguimos reconhecer Jesus em torno de nossos fracassos, em torno de uma vida que não está debaixo da orientação dele, mas apenas de esforço, de trabalho, enfado e fadiga. Muitas vezes em situações difíceis, dilemas, provações, parece que a visão de Cristo Jesus fica embaçada, mesmo ele estando conosco. João aqui está nos mostrando que ainda quando nós não conseguimos reconhecê-lo, Jesus ressuscitado está conosco. Mesmo quando a nossa visão está embaçada, seja por uma decepção, por uma fadiga de um trabalho que nunca dá certo, Ele está conosco, Ele se faz presente, e Ele nunca chega atrasado. Nessa passagem fica claro, Jesus está sempre adiantado, sempre. Ele chega cedo, Ele se antecipa em todos os aspectos, como vemos. E Jesus pergunta no verso 5, e aí, tem alguma coisa para mim comer? Jesus ressuscitado, ele tem um bom humor, ele tem um trato, ele tem uma leveza para lidar com os discípulos, como vimos na semana passada, ele lidando com aqueles que o traíram, e ele chega para eles e diz: Pai seja convosco, está tudo bem. Jesus chega, mesmo os discípulos não reconhecendo de primeira Jesus como um desentendido. Tem que ter senso de humor para agir assim. Ele pergunta: tem alguma coisa aí para comer? Os discípulos respondem: não, tem nada, pescamos nada. Verso 6, Jesus disse para eles: então lançai a rede ali na direita do barco, ali vocês vão achar. Diz o texto: assim fizeram. Isso é muito profundo. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Mesmo quando não conseguimos ver Jesus nitidamente, mas quando somos obedientes à sua palavra, Ele irá intervir, tudo será transformado. Mesmo quando a gente não consegue entender de maneira clara o sentido, o porquê, o para quê, Ele está nos pedindo isso. Na obediência, Sua palavra é poderosa
para transformar uma situação, quando a gente simplesmente obedece. Esse é o poder da obediência da fé. Mesmo quando a gente não reconhece, mesmo quando a nossa visão está embaçada, nós obedecemos. Mesmo quando parece que nossas dificuldades parecem nos vencer, nós obedecemos à palavra de Deus. Essa obediência é eficaz, transformadora, restauradora. Muitas vezes o cristão terá de obedecer à palavra, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem entender. Mesmo quando as coisas aparentemente estão paradas ou não estão dando certo. Eram discípulos experientes, que conheciam o mar, conheciam pesca. Resolveram obedecer a esse homem que eles não reconheceram. E por causa dessa obediência de fé, o que diz o texto? Assim fizeram, e já não podiam mais puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Esse é o poder da obediência. Ao contrário, a desobediência tem o mesmo fluxo, um fluxo infrutífero. A obediência tem frutificação. Mesmo quando as coisas estão aparentemente paradas. João aqui está nos ensinando sobre esse princípio de uma fé pela obediência. O poder que uma fé obediente tem. Isso é tão profundo que isso vai agora ter outro desdobramento. Porque é por essa obediência, sem ver, que começamos a ver o Senhor. Que começamos a conhecê-lo de forma mais íntima. Porque o texto diz no verso 7, aquele discípulo a quem Jesus amava, aqui é João, que escreve esse evangelho. Esse discípulo, ele disse a Pedro, é o Senhor. Como que João reconhece Jesus? Pela obediência na missão, pela obediência na palavra. E pela obediência na palavra, experimentou esse milagre de transformação. E pela obediência, mesmo não reconhecendo Jesus, viu Jesus. Esse é o poder da obediência. É o Senhor. Reconheceu pela obediência. Pela obediência a voz que disse, lançai as redes. Serei fiel e lançarei as redes. Isso frutificou, isso transformou a nossa realidade. É o Senhor. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, a partir aí do verso 7, a parte B, cingiu-se com a sua veste, porque ele se havia despido, e ele se lançou ao mar, né? Uma cena um tanto constrangedora, engraçada, típica de Pedro. Nos parece aqui que Pedro se lançou ao mar para ir ao encontro do Senhor, porque ele estava longe. E assim a gente precisa aprender também a se lançar ao Senhor, se lançar à oração, à comunhão. Ele não conseguiu esperar o barco chegar à margem e se atirou. Foi porque queria chegar logo. João viu e disse e anunciou que é o Senhor. E Pedro logo foi e se lançou ao mar. Mergulhou, se aprofundou. Nós precisamos aprender um pouco disso. É o Senhor. Vamos mergulhar com prontidão na fé,
sem preguiça, sem atraso. Fé implica também nos lançarmos em Deus com todo o nosso coração. Implica em obediência, implica em visão, implica em se lançar ao Senhor. Verso 9. Ao saltarem em terra, viram ali, Jesus já estava ali, Jesus se adianta. Esses discípulos já viram ali as brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Que cena linda, preciosa, que cena deleitosa. Imagina o cheiro dessa cena. Os discípulos, depois de trabalhar com fome, você chega na praia, tem alguém preparando ali um pãozinho na chapa, com um peixinho na brasa. Tá com fome? Oxe! Fiquei a noite inteira tentando pescar e quando veio, tive que fazer muito esforço. A barriga tá roncando. Vem aqui, vamos comer, vamos passar um tempo junto de comunhão, vamos? Que coisa singela, preciosa, simples, tão simples que nós podemos experimentar isso. Coisa simples da vida. Viram alguém ali preparando, e era Jesus, um pão. Com certeza isso também é uma referência do milagre da multiplicação e dos peixes. João narra isso em João 6, mas também aparece isso nos outros evangelhos. Aqui o milagre não é tanto da multiplicação, mas o milagre da multiplicação, se a gente se recordar em João 6, é o milagre da partilha. Aonde Jesus, através de um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes, ele começa a partilhar e aquilo começa a se multiplicar, porque alguém doou, colocou o pouquinho que tinha nas mãos de Jesus. E o grande milagre é esse, é o milagre da partilha, da qual nós celebramos na ceia. Jesus mesmo na noite que foi traído, tomou o pão, repartiu, deu graças e repartiu e disse. Com certeza nos recorda a multiplicação, porque o grande milagre da multiplicação é o milagre da partilha. Jesus aqui está oferecendo pão e peixe, partilhando pão e peixe. Pão e peixe aqui como meio de comunhão para chamar os discípulos, porque Jesus ressuscitado, ele tem prazer, como ele diz para a igreja de Laodiceia: se ela se arrepender, eu terei prazer em entrar e ceiar com vocês. Jesus ressuscitado tem prazer em estar conosco numa mesa de comunhão, e ele se antecipa, e ele prepara. O que ele prepara? Mesmo numa praia, aqui não era um templo religioso, aqui não é um rito religioso, ele está numa praia, ele se antecipa e prepara uma mesa de comunhão, porque é isso que ele quer, para isso ele ressuscitou, para nos dar comunhão, nos dar a sua presença, para nos dar a sua plenitude de vida, que está na comunhão com ele. Mesmo sem ver, Cristo ressuscitado se antecipa a nós, prepara tudo de antemão, nos oferecendo comunhão. É assim em nossas vidas, nada nos falta em nenhuma circunstância. É o que Pedro diz: tudo aquilo que nos conduz à vida é piedade, já nos foi dada, nos outorgada em Cristo Jesus. Tudo aquilo que envolve uma vida para gozarmos de comunhão com o Senhor,
por meio da partilha, da entrega e da oferta. Ele antecipadamente já nos dá essa graça, para que em nenhuma circunstância possamos perder o sentido de nossas vidas, que é a comunhão com Ele, através da partilha, da entrega e da ação de graça. É isso que Ele quer, é isso que Ele faz antes da cruz e depois da cruz, para recordar a cruz. Na mesa de Páscoa com os discípulos, no encontro com os discípulos, no caminho de Emaús, que nós iremos ver em Lucas, mais à frente, e aqui. No cenáculo, é isso que Ele faz também na mesa com os discípulos. O Cristo ressuscitado é aquele que oferece a partilha do pão e do peixe. Que milagre! Ele se antecipa. E o mais precioso disso, irmãos, é isso que Ele mais quer. É isso que Ele mais quer. É assim que Ele renova os discípulos, as forças, a fé. Desprezar isso é muito grave. É muito triste. Mas mesmo sem ver, Cristo ressuscitado se antecipa a nós. E Ele sabe criar circunstância para se revelar aos seus e oferecer aos seus comunhão. Ele sabe. Ele não é repetitivo. Ele não faz isso só na sinagoga, como um rito religioso. Não! Ele fez isso no caminho de Emaús, numa pousada na beira de estrada. Ele faz isso na praia. Ele faz isso no cenáculo. Ele faz isso em qualquer lugar. Ele cria circunstância para isso. Verso 10 continua: trazei alguns dos peixes que vocês acabaram de apanhar. Que coisa linda isso também. Jesus está ali, preparou tudo para eles, mas Ele diz: ei, vem, traga esses peixes fresquinhos. Ei, vem para a comunhão, vem aqui, vamos nos assentar. Obrigado, meu irmão. Trazer, é muito simples isso, né? Pensa bem, Jesus ressuscitou. Ele poderia manifestar seu poder, abrindo o mar, né? Olha, eu ressuscitei. Aí mar para um lado, mar para o outro. É peixe voando, fogo vindo do céu. Não, ele ressuscitado quer manifestar para os discípulos que Ele ressuscitou numa refeição simples, no encontro à beira-mar. E Ele chama: ei, traz aqui os seus peixes, vamos estender essa comunhão. Vamos estender essa comunhão aqui. Simão Pedro, que estava lá, mas vê o barco chegando, ele vai lá agora, ele entra no barco, arrasta a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, né? Aqui é um grande múltiplo de 7, tem todo um simbolismo nisso, né? E diz o texto que, não obstante serem tantos, a rede não se rompeu dessa vez. Bonito, o Senhor não apenas preparou, mas Ele os ajudou a participarem da comunhão, não apenas como aqueles que se assentam para comer, mas como aqueles que vêm também para compartilhar. Trazei seus peixes. Queridos, isso é a completude da salvação. É quando nós compartilhamos aquilo que recebemos do Senhor. É verdade que pão e peixe veio de graça. Jesus já preparou os primeiros pães e peixes. Mas também é verdade que se de graça recebesse, de graça dai. É verdade
O Jesus Cristo que nos chama a partilhar do pão que Ele parte, é aquele que nos chama a partilhar uns com os outros. Porque a fé é uma transmissão da vida que recebemos, do amor que recebemos, da graça que recebemos, dos peixes que recebemos. Muito profundo isso. Esse é o poder da ressurreição. O pão, os primeiros vieram de graça. Mas é verdade que se de graça receber, de graça dai, para que você desfrute dessa graça. É uma graça transbordante. Para que você experimente o milagre da multiplicação. Porque a destruição é você se apegar ao pão. Multiplicação e salvação é você multiplicar o pão. É se tornar um fluxo de água viva na sua vida. Isso é a salvação completa. Quando há transformação da vida em Deus. É o que Paulo diz: aquilo que eu recebi do Senhor, também vos entreguei. Transmissão. Ele prepara a mesa, mas Ele nos chama também para na mesa servir e oferecer aquilo que dele recebemos. Essa é a missão, irmãos. Não é uma missão religiosa. Não é. É uma missão relacional, de manifestar o amor e a graça de Deus pela partilha na mesa. Simples assim. Não depende de lugar, de um templo religioso. Pode ser na praia, na padaria, no cenáculo, no trabalho. E Jesus diz no verso 12: vem, ou vinde, comei. E os discípulos ali ficaram com receio de perguntar, quem era ele. Mas diz o texto, eles sabiam que era o Senhor. Ou seja, aqui já tinha a revelação de que era o Senhor, pela partilha do pão e peixe. Porque é assim que o Senhor se manifesta, ressuscitado aos discípulos. Foi assim que os olhos dos discípulos foram abertos no caminho de Emaús, pela partilha do pão. É assim que Jesus recorda para nós o seu amor, a sua obra de cruz. É assim. E olha que bonito, verso 13, Jesus tomou o pão. Aqui parece um rito da ceia. Tomou o pão e lhes deu. E de igual modo o peixe. Um gesto claro de comunhão da mesa do Senhor. Aqui é o encontro da mesa do Senhor, irmãos. Na praia. Na mesa do Senhor a revelação, a encontro, a partilha. Jesus pega pão, que é a imagem dele. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só, mas se morre, se transforma, se passa pelo fogo, se transforma em pão e alimento. O peixe também é a imagem de Cristo. Imagem de Cristo não ligado à multiplicação dos peixes. Mas peixe sempre foi um dos símbolos de fé dos cristãos, principalmente dos primeiros cristãos. A gente não entende muito hoje isso, mas os cristãos primitivos entendiam a importância do símbolo do peixe. Na época em que os cristãos eram perseguidos, eles usavam uma frase em grego para se identificar como cristão. E a abreviação dessa frase era a palavra peixe em grego, que é istios. Em grego é isso que significa, a palavra peixe. E em cada uma dessas letras da palavra peixe, havia uma mensagem, havia uma declaração de fé. Em cada uma dessas letras, e eu já vou traduzir aqui para os irmãos no português, significava Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. E os cristãos muitas vezes se identificavam assim:
Eles faziam o símbolo do peixe, aí é Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. É isso que simbolizava o símbolo do peixe. Na língua grega, para quem falava grego, isso fazia sentido. Hoje a gente vê aquele símbolo e a gente não entende nada. E geralmente a gente associa a multiplicação dos peixes, né? Mas não é. E nessa época que João escreve esse livro, isso já rolava. João é o último apóstolo, o último escritor. Ele escreve esse evangelho já terminando uma geração de cristãos, por volta do ano 80. Alguns colocam entre o ano 70 até o ano 90. Nós vamos colocar a média aí, ano 80, da era cristã. Então, isso já era muito particular e comum, a ideia do peixe como testemunho de quem é Cristo, o Filho de Deus e o Salvador. Isso traz mais luz à nossa mente, quando diz o texto que Jesus distribuiu pão e peixe. Isso é para mostrar que é Ele mesmo se dando a nós. É isso que representa o pão e o peixe. Assim como celebramos na mesa do Senhor com os elementos da ceia do Senhor, Ele mesmo, na mesa, nos oferece comunhão, e por meio desses meios, o peixe e o pão, esses meios são testemunhos da sua vida sendo entregue, dele se oferecendo para nos oferecer comunhão, redenção e renovo. Isso faz toda a diferença. Cristo ressuscitado está conosco, porque Ele nos oferece comunhão por meio do pão e por meio do peixe. Quando aprendemos a ter comunhão com Cristo, de acordo com esse texto, obedecendo a palavra, mesmo quando não conseguimos vê-lo com nitidez, mesmo quando não conseguimos entender com nitidez o sentido, o propósito, quando obedecemos, obtemos aí uma eficácia multiplicadora pelo poder da obediência da palavra. Talvez tenhamos passado a noite inteira pescando, confiando em nossos próprios méritos e capacidade, e tudo isso nos levou a um profundo desânimo e cansaço. Mas como diz as Escrituras, desde o Antigo Testamento, o Senhor sempre diz, Ele prefere obediência do que sacrifícios rituais. Isso são sacrifícios que agradam ao Senhor. Sacrifícios de obediência. Sacrifício no sentido de que, mesmo sem entender, eu morro para a minha vontade e faço aquilo que é a tua vontade. Disso o Senhor se agrada. Desses sacrifícios, sacrifícios de obediência. Quando obedecemos, quando nos movemos na direção em que Ele nos manda pelo Seu Espírito, ainda que não vejamos, o fruto disso é revelação, porque foi isso que João teve. Pela obediência na palavra, pela obediência na missão, João diz, é o Senhor. João viu. Isso rendeu aos discípulos uma rede cheia de peixes. Transformação, milagre. Que possamos, como seus discípulos, pela fé obedecer, irmãos, porque é isso que Deus espera de nós. Para isso, Cristo vem ao nosso encontro todo primeiro dia da semana. Para que pela obediência na palavra, possamos viver essa eficácia da pesca milagrosa, da transformação milagrosa, porque é só desse jeito que acontece. Pela obediência eficaz. Pela obediência mesmo quando nós não entendemos certas coisas. Quando somos fiéis no pouco, pelo muito Ele nos coloca. É assim, meus irmãos, que o poder da fé multiplicadora e transformadora acontece.
E é assim que a gente apercebe e experimenta a presença de Jesus. Isso muda tudo em nossa vida, porque é isso que a gente precisa, é isso que ele prometeu, a sua presença. João percebe a presença de Jesus. Aí é só transformação atrás de transformação. É partilha atrás de partilha. É comunhão atrás de comunhão. Isso provoca em nós uma sede e fome para estarmos mais perto dele. E pela fé agora nós nos lançamos, mergulhamos na comunhão como Pedro de forma maluca. Comunhão essa que ele mesmo nos oferece. Ele mesmo prepara na praia, está tudo preparado. Renovo, descanso já está preparado. Basta obedecer. Os discípulos voltam cansados, encontram na praia descanso para sua alma, porque foram obedientes à palavra de Cristo. E na comunhão são renovados e restaurados. Como eu disse, comunhão essa que Ele mesmo oferece. Antes da gente buscar ao Senhor, Ele pela sua palavra já nos oferece renovo. Mas esse renovo não é só experiência de quem consome, mas de quem compartilha. Esse é o poder da ressurreição. Tem pão e peixe aqui, olha que delícia. Mas vem, traga os seus peixes. Vamos viver de novo o milagre da ressurreição. Desculpa, o milagre da multiplicação. Multiplicação da virtude. De quem dá. De quem entrega. De quem partilha. Esse é um milagre. Porque a desgraça, como diz Paulo ao texto de Coríntios, e por isso ficamos fracos e doentes, é quando apressadamente comemos o próprio pão. Vivemos a vida assim, apressadamente, apenas buscando comer e não compartilhar. Esse é o poder da ressurreição de Jesus. Mais uma vez, nessa noite, Ele vem ao nosso encontro para nos renovar a fé, o chamado de pescarmos pessoas e experimentarmos pela fé multiplicação disso, e estarmos dispostos à comunhão, porque esse é o ápice da vida cristã, o ápice da salvação. Nós somos batizados no amor do Pai, que se revela na graça do Filho, e a gente só experimenta isso na comunhão do Espírito Santo. Mais uma vez Ele vem ao nosso encontro para renovar a nossa fé, o nosso chamado na comunhão. Ele tem prazer nisso. Ele se prepara e se adianta muito antes da gente preparar alguma coisa. A gente só tem que ser sensível a isso, aquilo que Ele já preparou. O salmista diz, eu acho que é no Salmo 69, né? O Senhor prepara para a gente uma mesa no deserto. Mesmo no deserto. Que é terra de ninguém. Desolação. O que o Senhor tem para nós? Mesa. Como a gente compartilha o reino? Mesa. Mesa. Como você vive isso? O poder da ressurreição em casa? Mesa. No pôr do sol, não precisa ser num templo religioso, mas oferece. Eu fiz um peixinho para você, um pão. Vem cá, o que você tem aí? Um pãozinho de queijo? Um doce de leite? Vem cá, vamos comer um pouquinho juntos. Prazer estar com você aqui, partilhando esse pão. Deus preparou esse encontro com a gente. Vamos agradecer. Agradece. Obrigado, Senhor, por se fazer presente. Porque é o Senhor que preparou esse tempo. Irmãos, o sentido da nossa vida é esse.
Se a gente está trabalhando para outro motivo, para querer pagar a conta, a gente está se perdendo. Jesus trabalhou, Jesus fez o que fez, inclusive na cruz. E Ele nos chama a trabalhar assim, para que tenhamos comunhão na mesa do Pai. Para que nossa casa, na padaria, em qualquer lugar, nós sejamos o lugar do encontro do Senhor. Porque onde nós estejamos, podemos viver a realidade da mesa do Senhor. Porque Cristo ressuscitado é presente em nossa vida. E Ele se manifesta na virtude da partilha, de quem não busca o seu próprio interesse, mas de quem busca servir, oferecer e entregar o que recebeu do Senhor. Isso pode ser em qualquer lugar. Paulo fez isso diante de um naufrágio. O navio, penúltimo capítulo de Atos, isso é maravilhoso. O navio quase afundando, o pessoal jogando a farinha para o chão. Paulo falou: peraí, essa farinha eu vou fazer um pão para vocês. Paulo faz um pão, partilha aquele pão, dá graça, todo mundo renova a força, trabalha e consegue se salvar, porque todo mundo estava fadado ao fracasso. E pela partilha do pão, Paulo salva aquela multidão toda, se eu não me engano é 300 pessoas. Porque é isso que Deus prepara para nós, mesmo no naufrágio, mesmo na prisão. Não faltará para nós a oportunidade para experimentarmos o poder de Cristo ressurreto pela partilha. Não fuja dessa responsabilidade e desse chamado. Não há nada que nos aproxima mais do Cristo ressurreto do que a simplicidade de um pão compartilhado com fé, amor e partilha. Amém? Cristo, Ele vem mais uma vez ao nosso encontro, mesmo que de início a gente não ver, mas Ele está conosco para se revelar a nós de maneira especial e nos renovar a fé, o chamado, o propósito na comunhão. Pai querido, obrigado por essa palavra, por esse evangelho ter chegado a nós. Ó bendito Espírito Santo, faça com que essa palavra se torne viva, eficaz em nosso coração, em nossa realidade de vida. Dai-nos mais e mais de Cristo, mais e mais revelação dele ressurreto, mais e mais dessa simplicidade que encontramos na palavra, dele se revelar a nós pela partilha, dele renovar a nós a fé, a visão, o amor, o chamado, por um simples ato de preparar uma refeição e promover comunhão. Dai-nos dessa revelação simples do teu reino, que se manifesta na mesa, que se manifesta na partilha, que se manifesta no amor de quem não busca o seu próprio interesse, como esfomeado, apressadamente buscando pão para si, mas de quem usa pão e peixe para meio de comunhão e de manifestar graça renovadora em todos os contextos. Renova a nossa fé e o nosso chamado nessa palavra, Senhor. Fé simples que implica obediência. Mesmo que não entendamos muitas coisas, tua palavra nos mostrou hoje o poder de uma obediência, o poder multiplicador. Como nós precisamos, Pai, experienciar o poder multiplicador da fé, do amor, da graça, da paz de Cristo, da comunhão com Cristo, do testemunho para aqueles que estão em trevas. Para isso o Senhor nos chamou, Pai, para a gente te obedecer e pela obediência experimentar visão, revelação do Senhor, Pai. Que possamos mergulhar nessa comunhão, experimentar a comunhão e compartilhar a comunhão para manifestarmos Cristo
Cristo vivo, que está vivo em nós e que se manifesta em nós pelo poder da partilha. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém e amém.